uma vez estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor. Se estamos aqui é porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Verdade ou não? Glória a Deus. Eu quero nessa manhã trazer uma palavra que Deus tem falado comigo durante essa semana e tem falado comigo desde o princípio desse ano, sobre as ferramentas que a igreja tem. Quem trabalha em construção, alguém que exerce uma profissão, precisa de ferramenta para exercer bem aquela profissão, correto? Então, a igreja já foi suprida por todas as ferramentas que nós precisamos, Jesus já nos deu. Nós temos um toolbox que está à nossa disposição. Mas muitas vezes nós, não entendendo isso, nós não usamos a ferramenta correta para poder ter o resultado que nós esperamos ter. E a gente acaba desprendendo muita força, a gente acaba desprendendo mais tempo e se frustrando com o resultado, porque não usou a ferramenta correta para executar aquilo que nós deveríamos fazer. E a primeira palavra que eu trouxe aqui nesse ano foi a respeito de avivar por dentro, avivamento. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A única maneira de nós termos uma vida plena aqui nessa terra é se nós formos cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo já foi derramado sobre nossas vidas. Porém, existe um caminho que o apóstolo Paulo nos ensina como nós podemos ser cheios do Espírito Santo. E ele dá essas ferramentas. Depois nós falamos sobre a importância da oração. A oração é a sua comunicação com Deus. O casal que não comunica tem grandes dificuldades. O homem de Deus que não se comunica com Deus passa por dificuldades. Porque Deus quer falar conosco, quer revelar a vontade dele para nós. Então, a oração não é uma opção de alguns. Não é como você vai no McDonald's e você tem 10 opções lá e você escolhe aquilo que você quer. A oração é uma necessidade para a igreja. A igreja, nesses últimos dias, para ficar de pé, precisa se ajoelhar. Você quer ficar de pé diante dessas circunstâncias difíceis que nós estamos vivendo? Então, antes de Deus levantar alguém, essa pessoa precisa estar prostrada diante do Senhor. Sempre foi assim, sempre foi assim. Sempre foi assim. Depois nós falamos sobre a importância do jejum. Jejum e oração é um combo poderoso, onde Deus estabelece a vontade dele, onde poder, onde milagre, onde o sobrenatural de Deus acontece. Domingo passado nós falamos sobre a importância que é a ceia do Senhor. Que eu fui comprado pelo sangue de Cristo. Sou parte de uma nova aliança. Olha que bênção. Essa aliança foi feita pelo sangue do Cordeiro. Fui justificado, fui comprado, agora faço parte desse corpo de Cristo. Faço parte dessa grande engrenagem que nasceu no coração de Deus. E eu entender o meu posicionamento como um membro desse corpo é muito importante. Porque a justa cooperação de cada membro edifica o próprio corpo. A mão lava o rosto, a perna te conduz, te leva para você produzir no teu dia a dia. O olho te dá visão para você poder fazer bem as coisas. Então, cada parte do corpo tem a sua função. E é muito importante nós entendermos isso. E hoje eu quero falar, depois disso, processos de crescimento. Tudo que Deus faz é através de processos. Tudo. O texto base que eu coloquei fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia, que rega a terra. É um evento que te leva a um processo que vai desenvolver a sua vida, até que todos nós possamos chegar à plenitude de Cristo. É ser pleiro, ser cheio do Senhor. Quanto mais você se esvaziar, mais cheio de Deus você vai ser. Mas é um processo de esvaziamento para depois ele poder te encher. Deus não pode encher ninguém que já está cheio. Você não coloca água num copo cheio, coloca? Vai desperdiçar. Então é necessário se esvaziar. E esse processo começa quando nós nos aproximamos do Senhor. Abacuque foi um homem chamado por Deus para cumprir um propósito e fazer a diferença naquela geração. Um profeta de Deus. Porém, precisava entender que mesmo escolhido por Deus, iria passar por alguns processos.
até receber pleno entendimento que o justo viverá pela sua fé. E esse processo começa quando você recebe o Senhor. Tudo que Deus fez foi através de processo. Deus fez a criação em quantos dias? Quantos dias? No 7º? Então, 7 dias. Certo? A colheita é resultado do quê? Plantar, regar, cuidar, regar, até colher. O agricultor, ele não descansa enquanto ele não vê o fruto bonito. Processos. O marido se torna um com a esposa quando ele passa pelo processo do dia. Você casou. A partir desse momento, Deus começa um processo de cada vez mais aproximar o homem com a mulher. Essa fusão, quanto mais perto o marido estiver de Deus, quanto mais perto a esposa estiver de Deus, mais próximos eles estarão de se tornarem no Senhor. Processo? Quando eu casei com a Nilka, eu era um indivíduo, cheio de cacuete e dos meus trejeitos, um bicho esquisito. Ela do jeito dela. Você está entendendo ou não? Os dois têm que se tornar uma. É o que ela pensa? É o que eu quero? É aquilo que Deus estabeleceu. Para o casamento dar certo, a gente precisa entender o que Deus, quando Deus criou o casamento, o que Ele esperava do casamento. Uma formação secular superior. É processo ou não é? Árduo. Alguém que vai ter uma formação superior tem que estudar processos. Não é diferente com a nossa vida espiritual. É um processo. Fala a palavra processo. Deus usa os processos para me fazer crescer e entender o seu propósito. Não parar os processos é essencial para chegarmos até o propósito. Por isso, entre as etapas, é necessário planejar paradas para descansar, retomar o fôlego e seguir em frente renovado. Neemias entendeu isso e falou: a obra ela é grande e ela é extensa. Esse processo que Deus começou com você, quando você entregou sua vida ao Senhor, ele vai até a volta de Cristo. E não entender os processos, quando eu não entendo os processos, eu me perco na caminhada. Deus deu um propósito para Abraão, certo? Só que Abraão levou com ele quem? Ló. Quem tinha entendimento de propósito? Ló era quem? Sobrinho. Alguém que estava curtindo a viagem. Na dificuldade. Quando houve dificuldade, o que aconteceu? Separou. Porém, aquele que tem um propósito, já entregou o direito dele de escolher a Deus. Abraão falou para Ló: filho, escolhe você. Eu não tenho mais o direito de escolher. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. E eu estou no processo. Eu estou no processo para me tornar o pai da fé. Então é isso. Na caminhada vão aparecer campinas verdejantes. Quando eu não tenho um propósito, quando eu não tenho algo firme no meu coração, a campina verdejante vai me chamar a atenção. Abraão falou assim: escolhe, filho. E depois que Ló escolheu, Deus falou assim: sobe aquela montanha. Então, cumprir o propósito de Deus nem sempre é o caminho mais fácil e é o caminho mais atraente, mas é o caminho onde Deus está. E é isso que nós precisamos entender. E é isso que eu quero conversar com você e comigo nessa manhã. Tenho falado para mim mesmo essa semana toda. Falo: Marciano, Deus te chamou para passar pelos processos. Você precisa pedir graça a cada etapa
para seguir em frente. Significado da palavra processo: ação contínua e prolongada, que expressa continuidade na realização de determinada atividade. Então é algo que começa, mas é desenvolvido até chegar aonde foi planejado para chegar. A pessoa que faz medicina, são 6 anos, 5 anos. Os médicos não vieram hoje, né? Vamos dizer 7 anos. Obrigado, Manu. 7 anos. A pessoa que para com 6 anos e meio. Ela pode chegar lá naquele departamento que entrega o diploma e fala assim, a partir de hoje você é um profissional. Ela pode falar assim, fiz 6 anos e meio, me dá o meu certificado de profissional. Ela pode fazer isso? Porque abortou um pouquinho antes. Quem começa a medicina sabe que são 7 ou não sabe? Quem começa a caminhada com o Senhor deve ficar firme até o fim, recebendo força e graça sobre graça da parte do Senhor. Porque o apóstolo Paulo, em certa situação, se apresentou a Deus e falou assim, Deus, eu estou fraco. E Deus fala para Paulo, não tem problema, Paulo. O meu poder, a minha graça, se aperfeiçoa, é justamente aí, filho. E ela é suficiente para te fazer, para te conduzir e te levar onde Ele tem preparado. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje, Deus levou Abacuque a passar por processos. Um profeta de Deus, um homem com chamado, um homem que tinha uma unção sobre ele. E esse processo começa justamente aonde? Através do chamado. O que é um chamado? Eu quero falar um pouco sobre isso. O que é um chamado de Deus? Abacuque 1, verso 1 fala assim, esta é a mensagem que veio ao profeta Abacuque, numa visão que ele recebeu de Deus. Então quem chama? Quem chama? É Deus. É Ele que continua chamando toda a terra. João 15,16 fala assim, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. O fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Uma vez que eu entrego minha vida ao Senhor, eu sou salvo pelo Senhor. Aí começa um processo intermediário de Deus. Deus me salva, porque existe o processo que é o processo eterno. Qual que é o processo eterno? Uma vez que eu entendo o processo de resgate de Deus, a partir desse momento começa um chamado de um propósito que é eterno sobre minha vida, que eu preciso desenvolver até a volta de Cristo. Qual que é o propósito eterno de Deus? Deus trabalhar na minha vida, Deus trabalhar na minha vida, Deus trabalhar na minha vida até que eu receba o caráter, até que Ele forge em mim a pessoa de Cristo. Esse é o chamado de Deus. E eu sei que existem os chamados específicos, que é apóstolo, fala apóstolo. O que fala assim, eis que te digo, é quem? Profeta, o que vai na frente. Evangelista, o da aliança, o do pacto. O pastor e o mestre, é o que está aqui, parece o menor, mas é tão importante. Né? Então, existem os chamados específicos. E Deus pode chamar da maneira que Ele bem entender. Talvez você tenha um chamado específico da parte do Senhor. E existe o chamado que é comum a todos. Qual que é o chamado comum a todos? Fazer discípulos, ser um discípulo e fazer discípulo. Eu não sou pastor para pregar. Quem falou isso? Você já, a unção que está sobre mim está sobre você. O Espírito que está sobre mim está sobre você. Todos somos sacerdotes. Todos temos acesso a Deus. Domingo passado, o Mateus entregou a vida dele ao Senhor. A partir desse momento, a Bíblia fala que entrou pela porta do reino. A partir desse momento, arrependimento e o dom do Espírito Santo. Porque eu recebo o Espírito Santo, eu me arrependo. Porque eu me arrependo, cada vez mais eu sou cheio do Espírito Santo. Aí começa um processo de Deus.
até que Deus vai tirando de nós aquilo que é demais, aquilo que é do homem. Então o chamado de Deus começa aí. E Abacuque, esse homem ungido por Deus, alguém que recebeu dons para cumprir o seu chamado, era um profeta. Tinha amor pelas vidas e desejava ser útil, tinha compaixão. Era um homem que não queria viver em vão, era um cooperador. Abacuque era um homem de Deus, como eu e você somos. Recebeu o chamado, a alegria do chamado assim, de uma maneira grandiosa. Você lembra o dia que você encontrou o Senhor? Quando eu me converti, e estou me convertendo todos os dias ainda, mas há 28 anos, 27, 28 anos atrás, eu aceitei o Senhor num dia de concentração. A gente ia jogar no domingo, no sábado à noite, alguém pregou o evangelho para mim. Estava mais quebrado do que arroz de terceiro. Eu não sabia se eu casava ou comprava uma bicicleta. E alguém falou para mim assim: Deus tem um propósito na sua vida, Marciano. Deus tem um propósito para você. E a partir daquele momento eu entreguei minha vida ao Senhor. No outro dia, essa pessoa me fez um grande favor, me deu uma camisa assim: Jesus tocou o meu coração. E essa camisa ficou meu segundo couro. Usei até gastar. Eu estava no Brasil agora, no final do ano, e alguém fez o favor de mandar uma camisa para mim de presente, falando Jesus. Aquela camisa virou um lenço de tanto que eu chorei. Porque dentro de mim, a alegria da salvação continua a mesma. O tempo tem passado, mas não tem roubado a alegria de andar com esse Senhor maravilhoso. A simplicidade de se encontrar com o Senhor da vida e falar: Pai, eu te amo. Obrigado porque o Senhor tem guardado o meu coração. A alegria de ser chamado, de ser resgatado das trevas, para fazer parte do reino da luz, de uma eternidade, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor. Um dia, assim como Ele é, nós também seremos. Mas só que na caminhada, a partir desse momento, Jesus alertou que nós iríamos passar por lutas. Iríamos passar por adversidades, e esse profeta que tinha unção, que tinha intimidade com Deus, que tinha vida com Deus, quando ele se depara com a realidade daquela nação, ele começa a ter uma crise de identidade nele. Segundo processo, depois que eu recebo a alegria da salvação, depois que eu entendo que Deus me resgatou, eu entrei pela porta do reino. Agora Deus começa um processo de eu conhecer a verdade, de eu andar pela verdade, até que essa verdade se torne a minha vida. Mas nessa caminhada, Deus vai usar as circunstâncias da vida para te forjar, para me forjar, para colocar em nós o caráter dele. O fogo é a ferramenta que Deus usa para moldar os servos dele. E Abacuque, quando ele se depara com a dura realidade daquele povo, ele começa a questionar o que Deus queria fazer com a vida dele. Segundo ponto, a dura realidade, Abacuque 1:2 fala assim: até quando, Senhor? Clamarei por socorro sem que tu ouças. Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luto e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. A crise, a dura realidade que Abacuque estava passando, fez ele começar a questionar o que Deus iria fazer. E aqui tem algo que é muito importante. Na caminhada, nesse processo de se tornar semelhante a Cristo, nós estamos fazendo uma corrida com barreira. Ou nós aprendemos a pular obstáculos, ou os obstáculos vão nos paralisar.
E Deus ensinou a Abacuque que ele precisava aprender a pular os obstáculos. Jesus disse, pula os obstáculos, porque assim como eu venci, vocês também vão pular. Eu vou dar força para vocês pularem os obstáculos. Porque cada vez que você pula um obstáculo, a tua musculatura fica mais forte para o próximo. Fica mais resistente para o próximo. Então, pular obstáculo faz parte da sua e da minha caminhada. Deus queria trabalhar em Abacuque, porém, antes de trabalhar através de Abacuque, Deus queria trabalhar. Tudo aquilo que Deus vai fazer através de você, primeiro Ele vai fazer em você. Quantas vezes você fala assim, Deus muda essa circunstância. Mas antes de Deus mudar a circunstância, Deus quer mudar você. A realidade, a dificuldade faz parte da caminhada. Deus nunca falou que nós não iríamos ter resistência. Porque para você vencer, você tem que tirar do reino das trevas e se apossar, tomar posse daquilo que Deus te deu como promessa. É por isso, é por isso, esforço. É por isso, esforço. Que a vereda do justo vai brilhando mais e mais. É uma guerra, é uma batalha. Onde o primeiro oponente que você tem que vencer é você mesmo. Sou eu mesmo. Quem coloca mais dificuldade na minha caminhada sou eu mesmo. A crise é uma estratégia que Deus usa para nos levar até seu objetivo. De Abraão a todos os heróis da fé, você vai ver eles passando por crise e vencendo as crises, até se tornarem os heróis que estão lá em Hebreus capítulo 11. Se eles venceram, Deus deixou escrito para mim e para você. Se eles venceram, nós também iremos vencer. Em nome de Jesus. Mas vai ter dia chuvoso. Ou não vai ter? Joyce. A caminhada, você planeja, você ora, você sonha com um dia perfeito. Aí quando está tudo montado, o que acontece, Joyce? Chove. E a chuva desce sobre o justo e sobre o... Só não permitiu chover no bolo. Aí você vê a tensão, né, no semblante. As pessoas ficam tensas. Só quem não fica tenso nesse momento são as crianças. Eles foram para lá com a expectativa de brincar, they don't care. É ou não é? Então, é preciso ter esse bom entendimento de falar assim, a chuva não vai deixar de fazer, não vai me impedir de fazer aquilo que eu planejei para fazer. Para isso é necessário muito esforço. Para Abacuque não parar, ele teve que dar alguns passos. Vamos ver quais são? Primeira coisa, retirar os empecilhos. Quando você tem obstáculo, a primeira coisa que você precisa fazer é retirá-los. Hebreus 12:1 fala assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, embaraço, e do pecado que paralisa, que nos envolve, e corramos com quê? Com perseverança a corrida que nos está proposta. Existe uma corrida proposta para mim e para você. Porém, é necessário retirar os obstáculos, é necessário tirar os embaraços. O que embaraça, o que tenta paralisar você? É necessário retirar isso. Por quê? Porque se não retirar, isso vai se tornando peso na caminhada. É aquele peso extra que vai drenando, vai tirando energia. Tem que retirar, tem que ter o bom ânimo de retirar, de resolver as pendências. A segunda coisa, como que isso é possível? Através de uma nova atitude. Eu preciso ter uma nova atitude. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse.
Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado aonde? À direita do trono de Deus. Jesus, ele sabia do propósito dele ou não sabia? Sabia que ele ia ter que morrer na cruz ou não sabia? Sabia que ele, depois do terceiro dia, ele iria ressuscitar e ia ser nome acima de todo nome ou não sabia? Porque muitas vezes nós paramos na cruz, né? E na ressurreição. Só que a alegria que estava proposta é ele entender que ele ia ter um obstáculo. Qual que era o obstáculo? A cruz. Ele precisava vencer esse obstáculo. Através de Deus. Mas depois desse obstáculo, ele seria exaltado a ser nome acima de todo nome. Porque sabia o que lhe estava proposto. O apóstolo Paulo fala assim: tenho grande alegria em passar pelas lutas e pelas provações. Por quê? Porque eu sei o que me está proposto. Depois da noite de choro tem alegria que vem pela manhã. A Bíblia sempre nos dá um processo e um resultado positivo daquilo que nós estamos passando. Talvez você fale assim: não estou passando por um bom momento. Tem uma boa perspectiva e uma viva expectativa, uma viva esperança da parte de Deus. É assim que a Bíblia nos orienta a nós andarmos. Uma vez que ele recebe o chamado, uma vez que ele retira os empecilhos, agora ele precisa receber entendimento e visão. O que é entendimento e visão? O que ele vê em primeiro lugar? Abacuque 2:20, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. Como é importante nós recebermos visão, porque para nós conquistarmos, para nós chegarmos, a nossa conquista ela é limitada pela nossa visão. Deus falou para Abraão: Abraão, aquilo que você vê, até onde você vê, é o que você vai conquistar. O que eu vejo de mim mesmo é aquilo que eu vou me tornar. Por isso, ter a imagem de Deus, quando Deus me criou, Ele me criou para quê? Como Ele me criou? Entender isso daí é fundamental. Porque a partir desse momento, eu começo a andar em direção a esses processos que Deus me chama. Deus me chamou para ser a imagem e semelhança do seu Filho. Nem tudo reflete Cristo na minha vida. Por isso eu preciso permanecer nos processos, porque são os processos que vão me preparar para mim chegar aonde Deus planejou. E é isso que Deus quer falar conosco. Nós estamos aí num processo de alguns meses já com essa dificuldade da pandemia. Isso é um processo, isso é algo que Deus colocou nesse momento para que a igreja vença, para que a igreja passe por esse momento vitoriosamente. Ou você acha que essa é a única crise que aconteceu? Desde que o homem pecou, a partir daquele momento o homem passou a viver em crise. Mas graças a Deus que Cristo nos deu vitória. Nele nós vencemos assim como Ele venceu. Por isso, ter a visão, estou passando por um momento difícil. O apóstolo Paulo fala assim: toda luta, toda dificuldade, ela não é além, ela não é maior do que você possa suportar. E juntamente com a crise, ele dá o escape. Então a crise é um momento transitório que Deus usa para te preparar, que Deus usa para te levar aonde Ele tem o lugar certinho para você. Deus queria levar a igreja a pregar o evangelho por toda a terra. A igreja estava em Jerusalém. É gostoso ficar em Jerusalém, não é? Sinais, prodígios, maravilhas. Pão quente todo dia, pão de queijo, cafezinho. Irmão, minha bênção, tua bênção, que alegria, vamos dividir o pão aqui, tal. É uma bênção ou não é isso daí? A igreja iria sair de Jerusalém quando? Nunca. Aí Deus pega Nero e fala assim: persegue a igreja. Para que a igreja pudesse. A crise vai te levar para o lugar que Deus tem preparado para você. Entender isso é muito importante. O que mais ele entende? Abacuque 2:4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Pela sua fé.
O que essa pandemia tem feito? Tem roubado a fé? Se nós colocarmos os olhos nas circunstâncias, as circunstâncias mudam. Tem horas que é boa e tem hora que ela não é boa. Mas se nós colocarmos os olhos fixados e andarmos por fé e não por vista, a palavra nos garante que nós iremos perseverar. Por que a igreja primitiva era uma igreja poderosa? Por que a igreja primitiva era uma igreja que vencia, que era perseguida, mas nunca foi paralisada? Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia o quê? Temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos... Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em... Essa igreja estava debaixo de perseguição. O que me faz perseverar? Fé. O que me faz não desistir? Fé. O que me faz andar a segunda milha? Fé. O que me faz crer? Fé. O que me faz crer que essa circunstância vai mudar? Fé. O que me faz crer que vai chover do lado do copo e dentro do copo não vai ter nada? O que me faz crer que a lã vai ser molhada e do outro lado não vai acontecer nada? O que me faz crer que Deus vai cuidar de mim no meio da adversidade? A fé. A fé. Deus estava falando para Abacuque: Abacuque, você está vivendo um momento difícil. Eu sei, por isso que eu te levantei para anunciar, para falar que existe esperança para o homem. Mas eu quero dizer para você, Abacuque, você tem duas opções. Ou você vive pelas circunstâncias, ou você aprende a viver pela fé. Se você aprender a viver pela fé, eu vou fazer grandes coisas através de você. É isso que Deus estava trabalhando na vida de Abacuque. Abacuque, eu te chamei. Abacuque, você vai passar por dificuldades. Abacuque, eu vou te dar visão e vou te dar entendimento de reino. E outra coisa muito importante, Abacuque, você precisa aprender a depender de mim. Esse é o quarto ponto. O processo número 4. Dependência. Abacuque 2:3 fala assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 3:17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Esse homem tirou os olhos das circunstâncias, tirou os olhos daquilo que não dava certo e colocou os olhos naquele que é o consumador de todas as coisas. E falou assim: eu vi, e agora que eu vi, escreve, Abacuque, para que todos que passem perto de você entendam que a visão vai se cumprir. O propósito de Deus vai ser realizado nessa geração. Porque Deus trabalha por gerações. Eu creio que foi o Jonas que falou, alguém falou aqui hoje já. Deus trabalha por gerações. Deus está nos preparando para que nós possamos preparar a geração de Caleb, geração de Biel, geração de Cata, geração de Luma, para que eles possam ser a próxima geração que leve essa tocha acesa para a próxima geração, para a próxima geração, para a próxima geração, até que um dia Cristo vai voltar. Esse é o chamado da igreja, esse é o processo que Deus tem nos chamado para andar nele. E dependência, querido, não tem como fazer essa obra sem dependência. Deus queria restaurar os muros de Jerusalém. Levanta um copeiro que estava bem, servindo o rei. Quando esse homem foi incomodado por Deus, o que ele faz? 4 meses, jejuando, orando, buscando, planejando e sonhando com o projeto. E pianinho, dependendo de Deus para que Deus movesse as águas. Chegou o momento que ele estava diante do rei e o rei falou: o que está acontecendo com você, Neemias? Você está triste. Por que você está triste?
Aí ele entende que naquele momento era um momento que Deus estava usando para começar a dar os passos de processos que iria levar Neemias para fora do palácio para começar a obra. Dependência. Dependência de Deus, Marciano. Dependência de Deus, igreja. Ele é o autor. Ele é o criador. Por ele, através dele, são todas as coisas. O homem de Deus precisa aprender a depender de Deus. Até quando? Até quando ele quiser. Espere em Deus. Espere em Deus. Deus dá uma palavra para Elias. Elias fala para Acabe que não vai chover por 3 anos e meio. E o que acontece? Não chove. Aí Deus fala para Elias, vai para a beira de um rio. Você vai beber da água. E eu vou mandar corvo 2 vezes por dia para te alimentar. Esse homem tinha que aprender a... Se o corvo, o Uber corvo, o GPS, errasse o endereço, será que Deus erra o endereço? Será que ele erra? Será que ele erra? Ele está olhando para você nessa manhã. Será que ele erra o teu endereço? Ele falou, Elias, eu vou te sustentar na crise. Elias, eu vou te sustentar na crise. Depender de Deus. Voltar a chorar diante do Senhor e falar, Deus, tem misericórdia da minha vida. Se o Senhor não fizer, eu estrago tudo, eu vou na frente botando os pés pelas mãos e acaba atrapalhando tudo. Me ensina o que é depender de Deus. Vou te ensinar, Elias. Sai dessa situação porque a água secou. E vai para uma viúva, que lá sim vai ser bom. Quando ele chega lá, ele olha para a viúva, pede água e depois pede pão. A viúva suspirou e falou assim, meu servo, o que eu tenho é tão pouco. A crise drenou todas as minhas energias. 2 pessoas na mesma circunstância. Um que dependia de Deus. O outro que olhava para a crise e falava assim, não tem perspectiva de vida. Mas assim diz o Senhor, se você fizer um pãozinho para mim, a farinha não vai faltar. E nem o azeite na botija também não vai faltar. Eu vou sustentar a viúva e vou sustentar você. Porque assim é Deus, assim Ele age nas nossas vidas. Dependência de Deus. Dependência de Deus. Na caminhada a gente vai aprendendo a fazer algumas coisas. E a gente vai fazendo as coisas sem perguntar para Deus. A gente precisa voltar a ter o coração de Davi e falar, Deus, eu devo perseguir, eu devo ficar quieto. O que eu tenho que fazer, Deus? Começa 2021, o que eu tenho que fazer, Senhor? O que é que você quer que a tua igreja venha fazer nesse ano, Deus? Nos ensine, Deus. O que é para fazer, Senhor? E esperar Deus falar. Esperar Deus falar assim, pode ir. Eu sou contigo, eu vou te dar vitória. Por que Deus deu vitória a Elias quando ele foi se encontrar com a viúva? Porque sobre Elias tinha uma palavra de Deus falando assim, vai para se encontrar com a viúva e lá eu vou te sustentar. Aí está o segredo da dependência. É andar em cima da palavra. Porque lá na frente, essa mulher, ela vira para Elias e fala assim, depois que isso tudo acontece, o filho dela morre, Elias ressuscita o filho dela, ela olha para Elias e fala assim, eu vejo que a palavra de Deus é verdade na tua boca. É alguém que fala que depende de Deus, mas é alguém que vive dependendo de Deus também. É esse lugar que Deus quer nos levar.
É para esse lugar que Deus quer trabalhar conosco. Esses são os processos de crescimento. E por último, a excelência é fruto de dependência. Você quer fazer uma obra excelente? Quer ou não quer? A excelência, ela é fruto de dependência. Espere. Espere pela sua cobertura. Espere para Deus falar com você. Espere Deus confirmar as etapas. Não saia atropelando os processos. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quinto ponto, intercessão. Agora que esse homem entendeu o chamado, venceu as crises da vida dele, recebeu visão, sabia para onde ele estava indo, recebeu entendimento para como fazer isso daí. Dependia de Deus. Agora Deus fala para ele assim, agora eu posso te usar. Agora o teu clamor é o meu clamor. A tua palavra é a minha palavra. Aquilo que você ligar na terra, aquilo que sair da tua boca, eu confirmo aqui no céu, segundo a palavra do Senhor. Tudo aquilo que Deus vai fazer na terra, Ele busca um intercessor. Ele busca um amigo, um companheiro, aquele que tem o coração que Deus tem. O intercessor é aquele que está entre Deus e a necessidade do povo. Ele tanto conhece o coração de Deus, como ele conhece o coração do povo. Ele tanto conhece a necessidade de Deus, Deus tem uma necessidade de implantar o reino dele. Como também conhece a necessidade do... Ele é essa pessoa que tem acesso tanto a Deus, como o povo. Olha o que Abacuque orou, 3:2. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações. De quem que ele tem ouvido as declarações? E me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Quer ver outro exemplo de intercessão? Desse mesmo homem de Deus que eu falei, de Elias. 1 Reis 18:41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouviu ruídos de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu aonde? Ao Monte Carmelo, e encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não se detenha. A intercessão gera na terra a vontade de Deus que está nos céus. Elias tinha recebido uma palavra de Deus, agora pode falar para Acabe que vai chover. Mas ele sabia que isso precisava ser gerado na terra. Toda palavra que Deus libera, ela precisa passar por um processo, ela passa por um ciclo. Enquanto isso não se cumpre, Deus precisa dos seus intercessores aqui na terra para dizer, Deus, faz que a chuva venha sobre Israel. Sempre foi assim. Sempre foi dessa maneira. Êxodo 17:11 fala assim, quando Moisés levantava a mão, Israel, quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia quem? Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr. Enquanto as mãos estão levantadas, o que acontece? Vitória. Vitória. Deus quer levantar essas mãos da igreja para profetizar sobre esse tempo, a vitória que Deus já determinou sobre nós. E Deus quer realizar isso, Deus quer fazer isso, mas Deus quer contar com essas pessoas.
Todas as vezes que Deus quer fazer uma grande obra, Ele procura um intercessor. Deus quis fazer uma grande obra na terra, Deus procurou o intercessor, Jesus. Onde é que está escrito isso? Isso é ideia da tua cabeça, Marciano? Não é. Ele começou o ministério dele orando. Na cruz ele estava orando. Nos céus ele também está intercedendo por mim e por você. Olha o que fala Romanos 8:34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o que está à direita de Deus e intercede por nós. É Ele que fala, o meu filho está com problema, mas Jesus fala assim, eu intercedo por ele. Eu intercedo por ele, porque ele é raça eleita, ele é sacerdote real, ele é nação santa, ele vai chegar no propósito que eu determinei para ele. Eu continuo crendo, eu continuo crendo, eu continuo crendo, eu continuo crendo, até que a promessa se cumpra. O povo no Egito começou a clamar, começou a interceder. Deus levantou quem? Um resgatador. Se nós nos levantarmos para clamar, e não para se queixar, como Abacuque fez no começo. No começo do capítulo, no primeiro capítulo, o que Abacuque fez? Reclamou. Mas no capítulo 3, o que reclamava, agora era o intercessor. Era aquele que adorava, era aquele que dizia, ainda que a figueira não floresça, ainda que nada dê certo nesse momento, mas eu aprendi a me alegrar no Senhor. Porque eu sei que o meu Redentor vive, Ele se levantará em meu favor. Processos de crescimento. É fácil? É fácil? Mas é poderoso. E nós temos a graça do Senhor para passar por esses processos. Deus diz assim, não temas, não se apavore, eu sou. Deus levanta Josué para conquistar e dar continuidade ao ministério de Moisés. Sabe o que é o ministério de Moisés? A Bíblia fala que depois de Moisés não se levantou profeta igual que Deus falava, assim como um amigo fala com. Aí Deus vai dar continuidade à obra dele. Ele levanta quem? Josué. E Deus fala o que para Josué? Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, eu sou. Por que eu não temo? Porque Ele é. Eu te fortaleço, eu te dou forças, eu firmo os teus pés, não temas, eu sou contigo. Essa é a diferença do homem de Deus. O homem de Deus tem a presença de Deus, é agraciado por Deus. Essa é toda a diferença. E esse homem que começa chorando, não entendendo, agora se torna um cooperador, um homem maduro, um homem que aprende a esperar, um homem que entende que Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aonde? Abacuque 3,19. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente em lugares altos. Como você está passando pela crise? Em lugares altos, firmados em Cristo, porque a promessa, a vontade, o desejo dele vai se cumprir sobre as nossas vidas. Processos. Não desista, não pare. Se você tiver que dar uma parada para tomar um fôlego, it's ok, faz parte. Toda longa maratona tem uma água, tem um Gatorade para pegar fôlego, ou não tem. Mas depois disso, segue a caminhada. Você vai ter ajuda de Deus e ajuda do corpo. Pode vir para cá, por favor. Abacuque começa confuso e termina com um claro propósito. Ora se queixando, começa se queixando e depois se torna um intercessor. Começa reclamando e termina sendo um adorador. Um grande homem de Deus. Qual dos processos que eu falei aqui hoje você está?
Você precisa entender, ter essa convicção que Deus te chamou. Deus já te chamou, Ele confirmou essa promessa sobre a sua vida. Você está passando pela dificuldade, pelos obstáculos da vida e você está perdido, não sabe o que fazer. Você não consegue passar por cima, você não consegue romper esses obstáculos. Deus quer te dar visão e quer te dar entendimento, para que você saiba onde você está e para onde Ele quer te levar. Você não vai ser levado em volta por vento de doutrina. Você tem firme no teu coração aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você precisa aprender mais a depender de Deus. Eu preciso aprender a depender de Deus. Eu preciso aprender. E você quer se tornar um cooperador nessa obra? Não é alguém que frequenta. Não é alguém que visita. É alguém que fala: a responsabilidade dessa obra dar certo é minha também. Eu estou com os meus braços dados com vocês. Mãos dadas, firmadas, pés firmados. Para que o reino de Deus seja estabelecido nesse lugar. Eu vou ser mais um, no meio de muitos. Mais um intercessor que Deus está levantando. Para cumprir o propósito que Deus tem me chamado para fazer. Deus quer fazer de você e de mim pessoas maduras, que entendem que a caminhada é um processo, até que todos nós possamos chegar à plenitude de Cristo. E isso só é possível se o Senhor vier através do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É Ele que nos capacita, é Ele que nos ensina, é Ele que nos envia, é Ele que nos unge, é Ele que derrama sobre nós graça sobre graça. Quero dizer para você que o Senhor vai fazer coisas grandes e vai fazer coisas novas na minha e na sua vida. Por que você está falando isso? Porque é desejo de Deus te abençoar e fazer coisas grandes na sua vida. Porém, passar por esses processos é necessário. Quero orar por mim e por você. Incline sua cabeça agora, por favor. Senhor Deus e Pai, nós entregamos, ó Deus, a Tua palavra. E eu recebo ela no meu coração porque preciso dela também. Assim como os meus irmãos precisam. E eu peço, meu Deus, que ela se transforme em uma semente poderosa no coração de cada um que está aqui neste lugar, naqueles que estão nos escutando e sobre a vida daqueles que irão escutar essa palavra. Que ela gere fé, que ela gere esperança, que ela gere, Senhor, exortação, que ela gere, Senhor, edificação, na autoridade que há no nome de Jesus. Peço por forças novas. Peço, Senhor, que o Senhor renove o cansado. Peço, Senhor, que o Senhor dê visão ao abatido. Peço, Senhor, que o Senhor faça coisas novas, Senhor, sobre as nossas vidas. Assim como o Senhor fez na vida de Abacuque. Eu peço, meu Deus, que o Senhor faça nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos nos alegrar e nos regozijar no Deus da nossa salvação. Ainda que nem tudo esteja acontecendo da maneira que eu espero, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Mesmo assim eu esperarei em Deus, porque eu sei que Ele me trará, ó Deus, e me colocará andar em passos firmes, Pai, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu quero abençoar essa jornada de 2021. Quero pedir que a Tua igreja ande, Senhor, em passos firmes, que as casas sejam edificadas, que os relacionamentos sejam construídos em Ti, meu Pai, na autoridade que há no nome de Jesus. E que eu te peço, nos ajude a passar pelos processos, olhando para Ti, Autor, aquele que cria a fé e aquele que aperfeiçoa a fé, para que nós possamos seguir em frente, para que nós possamos perseverar e avançar, ó Deus, de acordo, até nós alcançarmos aquilo que nos está proposto.
Eu libero essa palavra sobre as nossas vidas. E é no nome de Jesus que eu oro, Senhor. E assim seja feito sobre nós. E você diga amém. No nome de Jesus.